E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas investigações visuais. Hoje a gente vai colocar nossos aventais de cientistas e entrar direto na cozinha mais fascinante que existe, a célula viva. Eu sou o anfitrião e tô aqui com meu colega de bancada para a gente destrinchar de vez os ingredientes que mantêm o fogo dessa cozinha aceso. Bom demais estar aqui. Sabe, pensar nas nossas células como cozinhas de alta gastronomia muda totalmente o jogo. Não tem panela nem fogão, mas tem organelas e gradientes de concentração trabalhando sem parar. Tudo ali precisa estar milimetricamente exato para a vida simplesmente acontecer. A pergunta que fica é exatamente essa. E olha, essa é a dúvida que tem guiado a biologia há séculos. A célula não é só um sopão aleatório, não. É uma verdadeira coreografia química super orquestrada, onde um monte de ingredientes moleculares se mistura o tempo todo. E como qualquer chefe de mão cheia sabe, tudo tem que começar pela base do caldo. Seção 1. Água, o ingrediente mestre. Para a gente ter uma noção do peso desse caldo primordial, a água acompanha uns absurdos 65 a 70% do peso corporal de um humano adulto. Basicamente, todo o processo metabólico depende desse meio aquoso. Veja essa molécula de água agindo na animação. Ela parece super simples, né? Só um átomo de oxigênio ali coladinho em dois de hidrogênio. Mas é justamente essa estrutura que dá para ela o título de base universal. É uma simplicidade que esconde uns truques absurdos que protegem a célula contra qualquer mudança mais drástica. Exatamente. E olha o infográfico das funções químicas piscando na tela. Ele mostra bem por que a água é a grande estrela. O oxigênio puxa mais os elétrons para ele, o que cria um compartilhamento totalmente desigual. Junta isso com aquele ângulo de 104,5 graus e pronto, temos uma molécula polar. É isso que deixa a água fazer ligações de hidrogênio e criar aquelas famosas camadas de hidratação em volta dos íons, estabilizando tudo na solução. Parece só um detalhezinho de geometria, mas, cara, é o alicerce da vida. E isso mostra uma coisa genial. Esse nosso caldo aquoso dissolve íons e moléculas polares com a maior facilidade do mundo, tipo a glicose e os aminoácidos que transitam no sangue. Mas e as coisas apolares, tipo óleos e lipídios? Bom, a água se liga tanto a si mesma que ela meio que expulsa e espreme essas moléculas apolares umas contra as outras. Esse famoso efeito hidrofóbico é o que forma e mantém inteiras as membranas das células. É a água literalmente ditando onde as paredes da nossa cozinha vão ficar. Seção 2. Cortando e juntando moléculas. Bora ver como a célula prepara esses pratos. Com as paredes da cozinha prontas e a água enchendo o ambiente, chegou a hora de cozinhar de verdade. A dinâmica da célula é um ciclo infinito de montar e desmontar coisas. Para construir aquelas estruturas complexas a partir de blocos simples, que a gente chama de monômeros, a célula usa a síntese por desidratação. É bem isso, ela junta as peças e joga fora uma molécula de água. Mas se ela precisar quebrar a comida que chegou em formatos gigantes, aí entra a hidrólise. A célula usa a água como se fosse uma faca bem afiada para picar esses polímeros em nutrientes que a gente consegue usar. Só que essas reações não acontecem num passe de mágica, né? Elas precisam da ajuda dos nossos verdadeiros chefes de cozinha, as enzimas. Elas que aceleram toda essa montagem e desmontagem. Pensa na enzima lactase, por exemplo. Se falta esse chefe específico lá no nosso intestino, a gente não consegue cortar o açúcar do leite. O resultado prático? Aquela velha e conhecida intolerância à lactose. Seção 3. Aquaporinas, o controle de fluxo. Com tanta água rolando solta nas reações o tempo todo, o encanamento precisa ser inteligente. É aí que os rins e as aquaporinas entram em cena. Olha só esse número monumental na tela, 180 litros. É muito plasma passando pelos rins para ser filtrado todo santo dia. Só que, claro, a gente não perde isso tudo. Mais de 99% dessa água toda é reabsorvida rapidinho de volta para o sangue. Um resgate absurdo que é comandado por essas proteínas de canal chamadas aquaporinas. Mas quando a biologia falha, o negócio fica dramático. Se acontecer alguma mutação genética nessas aquaporinas, especificamente do tipo AQP2, a reabsorção de água vai para o espaço. O resultado é o tal do diabetes insípidos nefrogênico, onde ocorre uma perda massiva de água. E tem o outro extremo. Se essas proteínas forem superproduzidas, elas causam uma retenção absurda, levando a uma síndrome perigosa chamada CAGEAD, com sobrecarga de fluidos. O controle do fluxo precisa ser finíssimo. Seção 4. A bomba de sódio-potássio, o peso pesado do transporte celular. E já que estamos falando sobre manter as coisas no equilíbrio perfeito, a gente precisa falar do maior eletrodoméstico de todos dessa nossa cozinha. Mas antes de entrar nos detalhes, entender mecanismos celulares sem memorização mecânica exige estudo ativo. Esqueça métodos antigos e use o Claro Edu AI.
Ele rastreia seu progresso perpétuo em um banco de dados estruturado e usa o método socrático para te desafiar a pensar criticamente sobre biologia. É gamificado com ofensivas e ligas competitivas. E os pais ganham relatórios psicopedagógicos humanizados via Portal do Guardião. Plano anual por R$ 14,90 mensais. Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. Voltando para nossa máquina formidável, vamos destrinchar o passo a passo de como essa bomba transmembrana opera. Passo 1. 3 íons de sódio se prendem ali no interior da bomba. Passo 2. O famoso ATP, a bateria da célula, fosforila a proteína e faz ela mudar de forma. Passo 3. Ela abre para o lado de fora, joga o sódio embora e já agarra 2 íons de potássio. E aí, no passo final, a desfosforilação acontece, a bomba volta à forma normal e puxa o potássio lá para dentro. E o resultado prático de todo esse esforço é surreal. Para cada molécula de ATP que a gente queima, a célula perde uma carga positiva líquida e cria um abismo de concentração fantástico. O lado de fora fica com 5 vezes mais sódio, enquanto o interior acumula 30 vezes mais potássio do que fora. É como se a célula construísse uma represa gigante de energia potencial química e elétrica prontinha para ser liberada. Esse mecanismo é tão fundamental para a gente entender como os íons se movem e como as nossas células nervosas funcionam, que quando Jan Christian Skoll fez essa descoberta lá em 1957, foi um verdadeiro divisor de águas, e a comunidade científica concordou em peso. Tanto é que isso garantiu a ele nada menos que o Prêmio Nobel 40 anos depois. Seção 5. A conta de energia celular. Bora falar de orçamento. O manter maquinário pesado ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem um custo biológico gigantesco. Olhem essa porcentagem absurda na tela. Até 70% de todo o ATP consumido por uma célula nervosa vai embora só para alimentar essas bombas de sódio e potássio. Imagina gastar quase 3/4 de todo o seu orçamento de energia só para garantir que as portas da sua cozinha continuem operando. Mas, cara, cada centavo desse ATP investido vale a pena. Esse gasto é o que estabelece o nosso potencial de repouso, que é a própria base para a gente ter excitabilidade nervosa e muscular. Além disso, ela impede que a célula inche até estourar, controlando ali o volume osmótico na marra. E para fechar com chave de ouro, toda essa bateria de sódio serve para empurrar ativamente outros nutrientes essenciais, tipo glicose e aminoácidos, direto para dentro da célula. O que nos leva a uma reflexão muito louca para encerrar a nossa investigação. Pensa bem, se apenas uma única maquininha microscópica já suga 70% de toda a energia de um neurônio, que outros mecanismos incríveis será que estão rodando em silêncio agora mesmo nessa nossa cozinha da vida? A vida em nível celular é um verdadeiro milagre da engenharia biofísica. O lance é continuar com a curiosidade lá no alto, investigando a bioquímica maravilhosa que faz a gente existir. A gente se vê na nossa próxima análise.